americanos, 20 concorrem à Câmara Federal e outros 12 ao Senado. E a gente conversa agora com o empresário Andrea Matarazzo, que é candidato ao Senado italiano. Doutor Andrea, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, prazer em ouvir vocês, para falar com os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Vitor, e bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. Vou fazer uma pequena correção, que para aqueles que estão fora da Itália, no caso América do Sul, no caso Brasil, a eleição começa a partir do dia 8 de setembro, que as cédulas começam a chegar em casa e as pessoas devem votar até dia 18 e colocar de volta no correio, porque dia 25, justamente, é a eleição na Itália, onde são encerradas no final do dia as urnas. Então, no caso de quem está fora da Itália, começa a votar dia 8 até o dia 18. Perfeito. Já nessa semana, então, né? Dia 8 já é quinta-feira dessa semana, está bem pertinho. E quais são as exigências para um brasileiro concorrer a essa eleição? Porque é algo que chama atenção, é algo que não há aqui no sistema político brasileiro, né? Nós não temos essa possibilidade para que estrangeiros concorram ao nosso parlamento, mas na Itália, sim, há essa janela, digamos assim. Quais são os critérios? Os critérios são o seguinte: aqueles que têm a cidadania cadastrada pelo consulado, regularizada pelo consulado. Não confundir em ter o passaporte. Basta você ter entrado o pedido de cidadania, ela ter sido aceita e, portanto, você então está apto a votar e você vai receber em casa uma cédula para votar para senador e uma cédula para votar para deputado. Lá não tem federal ou estadual, é deputado só. Marcelo Rocha Monteiro, nosso comentarista, está com a gente também, faz a próxima pergunta. Marcelo. Bom dia. Eu queria saber o seguinte: o senhor é candidato ao Senado, então tem um legislativo bicameral na Itália, né? E a Itália é uma república parlamentarista, né? Exato. Qual o senhor avalia que seja a principal diferença em termos de atuação política, né, entre o Poder Legislativo na Itália e o Congresso Nacional aqui no Brasil, por exemplo? Eu acho que, principalmente, o que você percebe, como é um governo, como você disse, parlamentarista, é preciso que você debata as ideias e chegue a um relativo consenso. Então, o que acontece que você acaba dividindo o parlamento, acaba se dividindo em dois grandes blocos de situação e de oposição, mas o debate ele é muito mais em cima dos temas nacionais, dos temas que interessam ao país e muito menos a questões corporativas ou paroquiais, porque senão o governo cai, tá certo? E vocês podem ter notado, por exemplo, este último governo teve um prazo aí de 3 anos e meio, o governo do presidente Mattarella e do primeiro-ministro Draghi, trazendo grandes benefícios, aliás, à Itália. Então, eu acho que o debate é um debate mais rico, mais aprofundado e mais focado nas questões de interesse nacional. Quais são as principais pautas nesse momento na eleição italiana? Imagino que a questão da imigração seja, nesse momento, um ponto central da campanha, né? Exato. Uma das coisas que me fez aceitar esse desafio e o pedido da comunidade italiana em disputar essa eleição é justamente porque você percebe ver numa extrema-direita italiana, não na direita normal, mas na extrema-direita, pautas que são muito contra os imigrantes e contra a permanência da Itália na União Europeia. Poxa, e nós, no caso, quem está na América do Sul, fez parte da diáspora italiana. Todos nós somos descendentes de imigrantes, 3ª, 4ª, 5ª geração de imigrantes. E somos italianos, portanto, nós queremos fazer valer os nossos direitos, até porque nenhum de nós, os antepassados nossos que vieram para o Brasil, vieram porque queriam conhecer a praia de Copacabana, certo? Quer dizer, vieram porque tiveram, infelizmente, que sair da Itália pelas condições que a Itália está. E vocês sabem, a Itália tem uma Itália fora dela. São mais de 50 milhões de descendentes de italianos fora da Itália. Por isso ela tem essas representações, elas são importantes. No fundo, a Itália repete, eu me lembro quando fui embaixador lá, a discussão com o ministro Tremaglia, que era o ministro dos italianos do exterior, ele já com meu avô, quando jovem, fazia essa discussão do direito dos italianos que estavam no exterior votar, que era quase uma repetição moderna, contemporânea do antigo Império Romano.
Então, essa é uma pauta, a questão da imigração. Não uma imigração, obviamente, portas abertas, que vale tudo, não, mas uma imigração controlada. Outra questão, essa questão da União Europeia. Eu, quando embaixador, estava com o presidente Carlo Ciampi, quando foi criada, quando eles assinaram o início da União Europeia. Aquilo foi uma grande transformação para a Itália para melhor. E hoje nós queremos uma Itália forte na União Europeia forte, e não que se repita o que acabou fazendo a Inglaterra, e acho que com arrependimento da população, de ter tirado a Inglaterra da União Europeia. A União Europeia, para nós, descendentes de italianos que estamos aqui, por exemplo, a Itália, fazendo parte dela, é uma grande porta de entrada para os jovens brasileiros, tanto para trabalho como para estudo, né? Abre uma janela de oportunidade gigantesca. Isso nós precisamos trazer, inclusive, ao conhecimento dos jovens brasileiros que têm cidadania italiana, das oportunidades que eles têm lá, um país que precisa de determinados talentos, em função até do envelhecimento que a Europa está tendo, ela precisa de jovens competentes, jovens criativos, para as novas profissões. E acho que essa é uma pauta importantíssima e que abre uma oportunidade para quem está na América do Sul bastante grande, principalmente num momento como esse que nós estamos passando. Marcelo. Aliás, vou aproveitar então, André, e te fazer uma outra pergunta, uma curiosidade, na verdade. Quanto recebe um parlamentar na Itália? É uma estrutura tão inchada quanto essa nossa aqui do Brasil, que prevê dezenas de assessores para um parlamentar, ou não? É um pouco mais enxuto? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Vitor, até vou te dizer, é uma das coisas, outro ponto que me fez aceitar foi justamente a seriedade que significa isso, porque você é um parlamentar, um senador, como um senador da República, né? E você sabe, você estar no Senado é uma responsabilidade muito grande, principalmente nós que estamos, além das atividades normais de senador, você tem a responsabilidade de representar esses italianos que estão no exterior. E o que a gente tem visto nessas representações é um vexame que a América do Sul, de certa forma, deu. Por exemplo, o senador Casado, o ano passado, o senador até ele era eleito pela Argentina por fraude, imprimiu os votos. Quer dizer, nós não podemos exportar as picaretagens que acontecem aqui para outros lugares, pelo amor de Deus. Então, outra coisa é a frequência, que eu vou chegar aí na resposta que você me perguntou. Você tem os parlamentares da América do Sul, à exceção do deputado Fábio Porta, que é um parlamentar com experiência bastante sério, com frequência de 20%, 25%. Então é o seguinte, o senador na Itália, você tem primeiro que ficar lá, você tem que estar presente no parlamento com a sua atividade. A cadeira do Senado, ela requer experiência. Não é você não vai aprender a dirigir num Fórmula 1. Você também não pode aprender a fazer política na cadeira de senador, no exterior. Você tem que ter uma certa habilidade. E lá, diferentemente daqui, e por isso a experiência, um senador, ele tem o gabinete dele, um assessor é o que ele pode contratar. De resto, ele tem que ter experiência, tem que ter conhecimento e tem que estar presente, porque depende muito do debate e do conhecimento. E o salário, eu nem me preocupei em saber, para te dizer a verdade, porque eu tenho também a sorte de ter família lá, o que me ajudará muito, obviamente, tendo que morar lá. Mas o salário é uma coisa aí na faixa de 4 mil euros, 5 mil euros, alguma coisa assim. Parece que para os que são do exterior tem alguma ajuda de custo para aluguel, mas não é nada tão assim robusto como a gente assiste por aqui. Agora sim, Marcelo, sua pergunta. Doutor André, a Itália não é uma federação, né? Mas eu gostaria de saber, o senhor está concorrendo ao Senado por uma região específica, como é que funciona isso aí? Além disso, qual é o mandato de um senador? Na Itália são 8 anos, como no Brasil? Seriam 7 anos, mas obviamente dentro do parlamentarismo. Pode durar 6 meses também, como pode durar 1 ano ou 3 anos. E isso sem dúvida nenhuma. Lá como aqui, você sabe que o pessoal tem um certo instinto de preservação. Então você vê que
foi dissolvido o parlamento, antes de 30 dias eles convocaram novas eleições, que é para ver se não dá tempo para ninguém novo entrar no jogo, né? Isso faz parte, é uma eleição rápida. E lá também o Senado representa regiões, e no caso, eu sou eleito, então, por uma das 4 circunscrições que a Itália tem no exterior, né? É a do Norte, África e Ásia, a Europa, que a Europa também tem um representante lá, e a circunscrição meridionale, que eles chamam, que é a América do Sul. Né? Todos os países da América do Sul votam. O grande desafio para nós brasileiros é suplantarmos os argentinos, porque a Argentina, por ter feito um trabalho mais ágil nos consulados, eles têm o dobro de votos que nós temos aqui. Por isso, eu me juntei com o Fábio Porta, que é o deputado da coligação do Partido Democrático, para tentar ver se conseguíamos ter uma chapa que unificasse a colônia brasileira. De certa forma, tivemos sucesso, embora tenha outros candidatos, mas eu acredito que nós precisamos ter muito voto e precisamos que você, que está nos ouvindo, que é cidadão italiano, vote, porque é muito importante isso. A última vez, apenas 30% das pessoas que têm direito a votar, votaram. E isso nos derrota todas as vezes. Então, nós precisamos estar presentes até para termos representação e para fazermos valer os nossos direitos, né? Você sabe, Marcelo, uma coisa interessante? O próprio parlamento estava falando do excesso, né? No governo Draghi e Mattarella, eles fizeram um enxugamento do Congresso. O Senado eram 600 senadores, né? Eram 400 senadores, desculpe, passaram para 200 senadores no total. E o Congresso a Câmara passou a ter 600 deputados hoje na Câmara italiana, né, o Montecitorio. Mas nós temos que votar. O fundamental é receber o voto, faz direitinho, põe o meu nome de preferência, né, Matarazzo, senador, e faz um xizinho em cima do PD, que é o Partido Democrático. E o deputado da minha coligação é o Porta, com um xizinho também no Partido Democrático. É importante porque senão eles anulam os votos. Ok, ouvimos aqui no Jornal da Manhã Andrea Matarazzo, que é candidato ao Senado italiano. Já foi vereador, secretário aqui em São Paulo, ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, concorre agora a uma vaga no Parlamento da Itália. Obrigado mais uma vez, Andrea, pela entrevista. Eu que agradeço vocês e vamos fazer valer os nossos direitos. Eu, como embaixador do Brasil na Itália, percebi que os italianos conhecem muito pouco do Brasil, inclusive dos valores imensos na área de economia, na área da ciência, que estão aqui no Brasil e que também são italianos. O caso do Binho Ometo, Zé Cotrali, Silvano Raia na medicina, enfim, tanta gente que faz a Itália brilhar fora da Itália. Muito obrigado a vocês. Obrigado.